Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de operações básicas em laboratório, nós vamos agora, na aula passada, nós tratamos a questão de preparo de solução. Então nós falamos do preparo de uma solução molar de ácido clorídrico, né, uma solução volumétrica. E uma vez que a gente prepara essa solução, a gente viu alguns detalhes, né, algumas especificidades desse tipo principalmente quando o reagente ele não vem puro, ele tem uma pureza baixa. Agora nós vamos verificar como a gente pode proceder para padronizar essa solução, uma vez que a gente já viu que o ácido clorídrico possui uma pureza muito baixa. Então a gente prepara uma solução com uma concentração aproximada, né? A gente queria uma solução molar que equivale a 1 mol por litro. E agora o que a gente precisa padronizar? Eu preciso determinar com maior precisão a concentração dessa solução. E nós temos dois caminhos. Nós podemos fazer uma padronização contra um padrão primário, que a gente viu o conceito de padrão primário, são substâncias com alta pureza, que reagem estequiometricamente com o meu analito, em que eu posso pesar diretamente, né, e realizar a padronização, ou contra um padrão secundário. O padrão secundário vai ser uma solução que já foi padronizada a partir ou de um padrão primário ou de um padrão secundário. Então vamos ver a primeira opção, que é a padronização do HCl a partir de um padrão primário. Então, se vocês forem na farmacopeia brasileira, na primeira parte, tem, né, esse item 7.3, onde ele trata de algumas soluções volumétricas mais corriqueiras, que são mais utilizadas nos métodos da farmacopeia brasileira. Então, eu dei um print aqui para vocês. Aqui ele traz tanto o preparo quanto a padronização. Então, aqui é ácido clorídrico molar SV, ou seja, a 1 mol por litro. O mesmo ácido clorídrico que a gente falou na aula passada sobre o preparo, e eu trouxe o passo a passo de como realiza todos os cálculos. E aí, a padronização que ele traz aqui é utilizando um padrão primário. Então, ele pede para a gente pesar em torno de 1,5 gramas de carbonato de sódio anidro, pesar com exatidão cerca disso. Pode parecer um pouco confuso. Bem, vamos traduzir o que isso quer dizer. Uma massa de em torno de 1,5 gramas, mais 1,5000. Só que isso é muito difícil a gente conseguir na balança. A gente não vai ficar perdendo tempo procurando pesar uma massa exatamente, mas essa massa tem que ser exata, mas em torno do valor de 1,5. Então, se eu pesar 1,4903, está valendo? Tá. Se eu pesar 1,5003, está valendo? Também tá. Algo em torno de 1,5, desde que você conheça com 4 casas decimais. Eu vou pesar isso em qual balança? Na balança analítica, porque agora eu preciso de uma maior precisão nesse procedimento de padronização. Então ele pede para a gente pesar essa massa, anotar essa massa e acrescentar 100 ml de água. Né? Então a gente normalmente pode pesar direto no Erlenmeyer, que eu acho que tem menos perda, no Erlenmeyer pequenininho, né? No Erlenmeyer que não pese muito, para não sobrecarregar a balança analítica. E esses 100 ml de água, eu vou medir ele como? Eu vou pegar uma vidraria calibrada? Não tem necessidade de uma vidraria calibrada. Por quê? Porque esse 100 ml é só para dissolver o sólido, ele não vai interferir na reação. Então, o aluno ele não precisa ficar lá se descabelando para medir 100 ml com precisão. Ele pode simplesmente pegar uma proveta, ou até mesmo um becker, e realizar essa medida. É só para dissolver aquele pó, né, do carbonato de sódio. E aí a gente, né, vem aqui utilizar 2 gotas de vermelho de metila SI, né, que é a solução indicadora. Na farmacopeia tem descrevendo como é esse preparo desse indicador. 2 gotas. Ok, se eu colocar 3, tem problema? Não, desde que você coloque 3 em todos os Erlenmeyers, até por causa da intensidade da cor do momento da viagem, não te confundir. Então, sempre coloque a mesma quantidade em todos, né? Então você tem que fazer um experimento mais reprodutivo possível. Então tudo é em triplicata, pelo menos em triplicata, já que a gente quer uma maior precisão. E aí ele pede para a gente adicionar lentamente, né? E colocar na bureta, no caso, o ácido clorídrico que a gente preparou, que a gente quer determinar a concentração dele. E aí ele pede, né, para repetir essas operações, e ele vai dar um cálculo aqui da molaridade, né, que ele é um conceito de fator de análise que a gente vai trabalhar mais à frente quando a gente entrar nas volumetrias. Então,
que é que diz aqui na farmacopeia? Cada 52,99 miligramas de carbonato de sódio equivale a 1 ml de ácido clorídrico molar. Então, a gente vai entender direitinho o que é que significa essa informação. Então, nós vamos aqui, eu vou aqui mostrar para vocês como seria o procedimento para utilizar esse método farmacopeico. Eu também poderia utilizar, né, outras metodologias. Então vamos lá, a gente está lá com aquela informação, eu tenho aqui o meu HCl 1 molar, né? Eu não sei exatamente a concentração dele, então ele não está padronizado ainda. E aí a gente pega o carbonato de sódio, que é um padrão primário, a gente viu que ele tem pureza suficiente para a gente medir diretamente uma massa e confiar nessa massa. Mas antes, o que a gente tem que fazer com esse carbonato de sódio? Ou qualquer outro padrão primário, a gente tem que secar. Porque a umidade do ar atmosférico vai se interferir nessa massa. Então a gente precisa secar. A gente pega mais ou menos uma quantidade que sirva para triplicata, sei lá, no máximo 10 gramas, né? Não precisa ser muito, porque a gente viu que cada triplicata a gente utiliza 1,5 gramas. 5 gramas talvez fique apertado, a gente pesa um pouquinho a mais. Pode ser no vidro de relógio. Coloca na estufa para secar por 2 horas a 105 graus Celsius para eliminar essa água residual, que vai se interferir na massa, se a gente quer algo mais preciso. Depois eu vou pesar esse carbonato quente? Não, gente. Você pega, secou, coloca no dessecador, fecha, aguarde atingir a temperatura ambiente. Assim que atingir a temperatura ambiente, você vai abrir o dessecador e aí você vai pesar ali a triplicata. Né? Aí não adianta, às vezes a gente pega, tira o dessecador, deixa lá, seca e deixa lá no ar exposto, tá absorvendo umidade de novo. Então você teve todo um trabalho de ficar secando na estufa e depois deixou exposto na bancada. Então esse tempo que está exposto esfriando na bancada, ele pode sim absorver umidade e isso pode interferir na precisão das suas análises. Aí você, uma vez que atingir a temperatura ambiente, eu vou pegar, você pode pesar no vidro de relógio e depois transferir, ou pesar diretamente no Erlenmeyer, que eu acho que você tem menor perda durante a titulação. Então você pesa, lá ele diz 1,5 gramas, em torno de 1,5 gramas em triplicatas, né, com a precisão de 4 casas decimais. Então isso tem que ser na balança analítica. Vamos supor que a gente pesou. Na primeira deu 1,4503, na segunda 1,5013 e na terceira 1,23. Não tem problema, desde que eu conheça essas 4 casas decimais. E não estou no valor, não vou pesar 2 porque já vai passar muito e nem vou pesar 1, mas eu vou tentar pesar o mais próximo de 1,5 sem estresse. Então a gente vai transferir esse HCl para a bureta. O que a gente tem que ter atenção na bureta? Aqui na bureta existe um volume morto. Então quando a bureta está vazia e eu verto a minha solução na bureta, o que vai acontecer? A torneira vai estar fechada e esse espaço todinho aqui da torneira para baixo ele vai estar vazio. E esse volume aqui, ele pode sim atrapalhar nas análises. Então você colocou um pouco do HCl da solução aqui dentro, o que você vai fazer? Você vai abrir essa torneira, né? Vai colocar um recipiente aqui embaixo, um becker, por exemplo, para preencher todo esse volume morto, certificar que não tem bolha. Eu vejo muita gente titulando com a bolhona aqui, dando erro, comprometendo completamente a titulação. Vamos supor que eu terminei aqui a titulação, gastei mais 50 ml, aí eu vejo às vezes alguns alunos esvaziando completamente a bureta. Gente, bureta mede volume escoado, não volume contido. Então eu sei quanto tem até aqui, na marca dos 50. Daqui para baixo, não sei. Aqui não tem nenhuma graduação que me permita medir esse volume. Então, se você precisar completar a bureta, você pare aqui no 50, aqui no menisco e complete. Jamais esvazie a sua bureta no Erlenmeyer, porque aí sua análise vai estar completamente errada. Então, alertando que isso é um erro bastante comum. Bem, e aí a gente vai realizar o quê? Vai colocar lá o indicador e vai realizar as titulações em triplicata. Então vamos supor que na primeira a gente teve um volume de 27,3, na segunda 27,9 e na terceira 28,2. Então você anota aí esses volumes e aí a gente vem aqui com o fator de análise, né? O que diz o fator de análise? Que eu tenho que para reagir, né, 52,99 miligramas de carbonato de cálcio equivale, né, reage estequiometricamente com 1 ml de ácido clorídrico molar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse valor do fator de análise pelo volume gasto.
né? Então aqui é miligrama e ml, então eu não preciso ainda converter unidade. Então multiplicando, em cada titulação nós temos esse equivalente aqui, ó, 1,4466, 1,4784 e 1,4943, porque a gente, né, teve volumes ligeiramente diferentes. Então esse cálculo da molaridade, principalmente quando você pesa o padrão, você não pode simplesmente fazer uma média do volume, tá? Você tem que fazer o cálculo separado e só no final você fazer a média das molaridades para você ter o valor ali da sua padronização. Bem, e aí a gente, né, tem que ver essa reação, a reação do ácido clorídrico com o carbonato de sódio, ela tem uma estequiometria de 2:1. Então a gente tem que prestar muita atenção quando a gente tem uma estequiometria de 2:1, porque os cálculos mudam ligeiramente, né? Então significa que eu tenho 2 mols de HCl reage com 1 mol de carbonato de sódio. E aí a gente lembra daquele conceito de mols. Mas e agora? Como é que eu vou usar aquele macete M1V1 é igual a M2V2? Se eu utilizei um sólido, não foi uma solução. Carbonato de sódio, eu não preparei uma solução. Quando a gente colocou aqueles 100 ml lá, foi só para dissolver, mas ali eu não preparei uma solução com precisão. Então eu tenho que partir da questão do número de mols, do conceito do número de mols, onde eu tenho 2 mols de HCl reage com 1 mol de carbonato de sódio. Então nesse primeiro membro aqui, que é do HCl que eu quero determinar, foi em solução, então eu vou colocar molaridade vezes o volume. E o volume, sempre presta atenção que é em litro. Vai ser igual a massa, né, dividido pela massa molecular. O que é isso daqui, gente? O que é essa massa dividido pela massa molecular? Isso aqui é o número de mols que a gente está substituindo na equação. Porque eu não tenho uma solução, né? E isso daqui também, gente, é o número de mols, só que expresso, né, pela molaridade, se a gente for reorganizar aquela fórmula. Então, como se trata de um sólido, eu não tenho como colocar molaridade, porque eu não tenho molaridade. Ah, cadê a molaridade do carbonato de sódio? Mas o carbonato de sódio não é solução para ter molaridade. Então, a gente tem que partir para o número de mols. E aí, o que a gente faz? A gente cruza, né? A gente cruza aqui, ó, esse coeficiente estequiométrico. Então, esse daqui vai para cá, tá? E esse daqui vai para cá. Pronto. Então, é dessa maneira que a gente organiza os cálculos. E aí, a gente viu, né, que 2 mol de HCl, né, é igual a 1 mol, reage com 1 mol de carbonato de sódio. Então, aqui a nossa, né, equação reorganizadinha, para vocês entenderem. E aí, como eu mostrei para vocês, a gente faz, né, inverte aqui esses coeficientes estequiométricos. E aí, para a titulação 1. Para a titulação 1, né, nós temos aqui substituindo. O que a gente quer? Eu quero saber a molaridade do HCl. Eu vou colocar o volume gasto na primeira titulação, mas o volume, gente, ele tem que estar em litro. Então, ali era 27,3 ml, convertendo para litro, dividindo por 1000, dá 0,0273. E aqui a gente coloca o quê? Aquela massa lá que a gente calculou do carbonato. A gente não multiplicou pelo fator de análise, então a gente coloca 1,4466 dividido pelo quê? Isso aqui é a massa molecular do carbonato de sódio. E aí, resolvendo essa continha, a gente vai ter esse resultado aqui, tá? 0,999 mols por litro. Faço a mesma coisa para a titulação 2, substituindo os dados, né? Na titulação 2 a gente viu que o volume foi um pouquinho diferente, então a gente coloca esse volume aqui em litro, tá? E a massa também do carbonato, né, que a gente calculou no fator de análise também, um pouco diferente. Resolvendo essa continha, a gente acabou que achou o mesmo valor, né? Então, eu coloquei valores que ficaram muito próximos, muito precisos. Dificilmente a gente acha isso na prática. E você também não precisa ficar se estressando em achar um valor exato, tá? Desde que você não tenha aí esses desvios.
E aqui no terceiro a mesma coisa, eu pego a titulação 3, faço a mesma coisa, coloco o volume em litro, aqui só vai funcionar se for litro, tá? E boto a massa lá que a gente calculou do carbonato de sódio, multiplicando pelo fator de análise. E aí, coincidentemente, os três, né, valores deram iguais, então, obviamente, essa média é só você somar e dividir por 3. Então, eu achei a média. Aí, só para a gente lembrar, né, de onde é que veio esse valor que está aqui da massa? Veio onde a gente multiplicou. Isso aqui é o fator de análise, tá? E aqui foi o volume em ml, porque o fator de análise lá está em ml, por isso que eu não mexi aqui. E aí a gente encontrou esses valores. Então, aqui é o fator de análise e aqui o volume em ml. Então, a gente tem três valores diferentes, ligeiramente diferentes, porque nós gastamos volumes diferentes. E, obviamente, a gente viu que cada vez que a gente pesou massas ligeiramente diferentes. Só que para molaridade, né, eu não posso usar aqui, vai me dar em miligrama, mas eu posso colocar miligrama aqui? Não, gente, eu não posso colocar nessa fórmula miligrama, porque essa fórmula, ela pede o quê? Ela pede a unidade em gramas. Então, a gente converteu tudo isso aqui de miligrama para grama, multiplicou por 1000 e achou esses valores que a gente, né, fez essa substituição e encontrou aqui esse resultado. Beleza, então aqui nós padronizamos, né? O que eu falei para vocês? Eu preciso 4 casas decimais, tá? 4 casas decimais é a precisão que nós utilizamos, a precisão requerida para uma solução volumétrica. Bem, eu também teria a opção, né? Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, a padronização de uma solução de hidróxido de sódio molar SV. Então, nós podemos fazer uma padronização com padrão primário, como está descrito aqui na farmacopeia, né? Na farmacopeia brasileira, aqui ele descreve como a padronização contra um padrão primário, me fala aqui como é que prepara, né? E aí, quem é o padrão primário para o hidróxido de sódio? É o bifitalato de potássio. Tá? Então ele pede pra gente fazer só que com 5 gramas. E aí a mesma coisa que ele dá lá, ele pede, né, pegar ele dessecado, né, aquele procedimento que eu falei com vocês, ir para a estufa, ficar 2 horas, depois esfriar, né, aqui, né, dissolver. E aí ele me dá o quê? Isso aqui é, de novo, que a gente vai ver, isso aqui é o fator de análise, né, ele me dá aqui o fator de análise, que é cada ml de hidróxido de sódio molar SV equivale a 204,220 miligramas de bifitalato de potássio. Então, essa era uma opção, a gente padronizar. Quanto um padrão, que isso aqui é um padrão primário, tá? Então, aqui seria um padrão primário. Então, o bifitalato, ele é uma substância que tem pureza suficiente para ser um padrão primário. Eu posso pesar ele diretamente e ter maior segurança em relação a essa massa. Só que vamos supor, Angélica, mas eu já tenho uma solução de ácido clorídrico padronizada no laboratório, que a gente padronizou agora no último slide. Então, por que não eu já utilizar essa solução de ácido clorídrico, uma vez que eu sei que o ácido clorídrico reage estequiometricamente com hidróxido de sódio, por que não fazer uma padronização com ela? E aí é o que nós chamamos de utilizar um padrão secundário. Então, o padrão secundário vai ser o quê? Quando eu utilizo já uma solução previamente padronizada. E aí a gente tem a opção, que eu vou mostrar agora para vocês, que é a padronização do hidróxido de sódio molar, SV, contra um padrão secundário. E aí, o que a gente faz? A gente vai ter agora ambos líquidos, né? Vocês vão ver que o cálculo é mais simples. E aí, o que a gente vai fazer? Você pode pegar uma líquida, por exemplo, de 20 ml, né, da minha solução do ácido clorídrico, que já foi padronizada, transferir aqui para o Erlenmeyer, tá? Então, aqui tem que ser a líquida, aqui tem que ser o quê? Pipeta, gente, volumétrica. Aqui não pode ser uma pipeta graduada, tá? Eu preciso de precisão, porque eu estou fazendo uma padronização. Ah, mas 20 ml fica tão pouquinho, então coloca um pouco de água.
Essa água que eu colocar aqui vai interferir? Não vai interferir em nada. Você pode botar 1 litro aí. Pode atrapalhar, obviamente, sua titulação. Mas aqui porque você está colocando uma quantidade em número de mols. Então não vai interferir. Então às vezes a gente coloca um volume de água só para poder facilitar ali o momento de homogeneização durante a titulação. E aí na bureta a gente coloca a solução que a gente quer padronizar, né? A solução que a gente quer padronizar aqui do hidróxido de sódio, ou o contrário, aqui tanto faz. Tá? Eu poderia fazer o contrário também, colocar o HCl aqui e a alíquota de 20 ml aqui do NaOH, não vai interferir em absolutamente nada, tá? Desde que seja tudo, né, volumetricamente, você vai adicionar lá um indicador que for mais adequado para o ponto final dessa titulação, e aí você vai proceder à titulação e vai, né, verificar aqui qual foi o volume gasto. E aí você vai ver aqui no menisco, bonitinho, quanto foi que gastou. Também, gente, em triplicata, também em triplicata. Então, você vai pegar pelo menos 3 Ellermais e fazer essa medida. Só que aí, nesse caso, para facilitar, a gente pode fazer uma média dos volumes, porque a gente não está partindo de sólido. Bem, e aí, vamos supor, a gente pegou uma alíquota lá de 20 ml daquele ácido clorídrico que nós padronizamos, que era aproximadamente, né, 1 mol por litro, mas a gente está vendo que é 0,0999, que foi padronizado. E aí na bureta a gente pode colocar lá o hidróxido de sódio molar SV que eu quero padronizar. E vamos supor que a gente gastou na primeira titulação 21,2, na segunda 21,1, na terceira 21. E aí eu posso simplesmente, né, fazer aqui nesse caso eu posso fazer uma média, né, uma média do volume gasto. Então eu posso utilizar nos meus cálculos aqui o 21,1 ml. E aí a gente tem que ver a estequiometria da reação. Então, quando a gente monta aqui ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, dando cloreto de sódio mais água, a gente observa, né, que facilita a nossa vida, que a estequiometria é 1 para 1. Então, quando a estequiometria é 1 para 1, fica tudo mais tranquilo. Por quê? Porque aqui, 1 mol, né, nós vamos ter aqui 1 mol de ácido clorídrico reage com 1 mol de hidróxido de sódio. Então aqui tudo certo na Bahia, tá? Então vai ser muito tranquilo a gente fazer. E claro, gente, eu peguei um ácido clorídrico com a concentração próxima, tá? Uma concentração próxima a 1 molar. Se eu pegasse um ácido clorídrico a 0,1 mol por litro para padronizar, eu ia gastar um volume 10 vezes maior. Você ia gastar 10 buretas aqui. Então não faz sentido. Então sejam, né, assim, um pouco descolados na hora que você vai selecionar. Poxa, se eu sei que a estequiometria do ácido clorídrico para o hidróxido de sódio é 1 para 1, eu vou procurar uma solução padrão. Se eu já tiver uma solução padrão com a concentração próxima, tá, a 1 molar. Se eu pegar uma solução a 0,1, vai ser bem ruim, né? Fica inviável. Então você também tem que ter um pouco de malícia no momento que você for selecionar, senão eu ia gastar aqui 10 vezes mais, eu ia gastar 200 e tantos ml, ou seja, eu encher pelo menos 4, 5 buretas, né, que fica totalmente errado. Toda vez que você enche a bureta, você está embutindo um erro, então, né, você tem que prestar bastante atenção nisso daqui. E aí a gente seguindo aqui com os nossos cálculos, como a estequiometria é 1 para 1, fica muito tranquilo, né, então significa que eu posso colocar o N1, V1, M2, V2, o macete, né? Que aqui a gente tem aqui, os números de mols são equivalentes, né? Então aqui, os números de mols são equivalentes. Então eu posso utilizar esse artifício. Nós temos a molaridade do HCl, que a gente padronizou. Nós temos o volume que a gente utilizou na alíquota, né? Que foi 20 ml. E a gente tem a média, o quê? A gente quer encontrar, a gente quer padronizar o quê? A concentração do hidróxido de sódio, e nós temos o que? O volume, a média dos volumes que foi gasto do hidróxido de sódio, se ele foi para a bureta. Então é só substituir, tá? Aqui nós temos a molaridade da solução de HCl que a gente padronizou, vezes o volume da alíquota, igual a molaridade que a gente quer saber do hidróxido de sódio, vezes a média do volume gasto. Aí você fala, Angélica, mas não tem que usar em litro? É só vocês terem bastante atenção. Tá? Eu poderia usar um litro. Se eu colocar litro aqui,
eu vou também ter que usar litro aqui. Se eu utilizar ml, o outro lado também tem que estar ml. Nesse caso, para facilitar, a gente botou ml e ml. Agora, naquele outro exemplo, que a gente tinha uma massa aqui, né, que a gente tinha aqui o número de mols, uma massa, e aqui um mV, isso daqui, esse conceito é sempre dado em litro. Então, esse volume eu não posso colocar em ml, jamais, tá? Eu tenho que colocar em litro, porque o conceito, né, de número de mols, aqui de molaridade, ele é dado em litro. Então aqui, se vocês se tirem inseguros, quando usa litro, coloca litro para tudo, que vocês têm menos chances de errar. Aqui eu mantive ml porque nos dois lados está ml, então não vai interferir. Mas se vocês estiverem seguros, converta tudo para litro, que vai dar certo. E aí a gente vai ter o que? A molaridade, né, do NaOH padronizado foi de 0,9477, tá? Então, a gente, né, conseguiu obter a padronização, né? Nós padronizamos o HCl contra um padrão primário, e nós padronizamos o hidróxido de sódio contra um padrão secundário. Tá? E aí, um outro conceito que a gente vai utilizar, principalmente quando a gente chega na farmacopeia, que a gente pega os métodos, é o fator de correção. Beleza, perceba que esses números aqui eles não estão muito bonitos, né, para a gente trabalhar, né, que eu chamo aqui de molar, que vale a 1. Então aqui 0,999, 0,94, 77. Então, na área farmacêutica, nós utilizamos demais esse recurso chamado de fator de correção. Então, essas soluções, a gente utiliza um valor, um fator de correção, que facilita lá na frente, porque os métodos farmacopeicos usam muito fator de análise. E a gente vai entender isso quando a gente chegar, né, nos métodos volumétricos. Então, o que seria esse fator de correção? Para ficar melhor a identificação dessa solução. Ele vai ser a concentração real. Quem é a concentração real, gente? Essa concentração aqui que nós determinamos, tá? Dividido pela concentração teórica. O que eu queria é expectativa, realidade. A linha teórica é o quê? Seria uma concentração de 1 molar, tá? E aí a gente vai ter o que nós chamamos de fator de correção. Então, no caso da HCl, vai ser o valor encontrado pelo valor da solução que a gente queria obter, tá? Então, a gente vai ter o quê? Um fator de correção, que a gente abrevia como FC, de 0,9999. No caso de hidróxido de sódio, a gente vai ter um fator de correção de 0,9477. Então, guardem esse conceito, nesse cálculo de fator de correção, que a gente vai utilizar muito na aula, né, quando a gente for trabalhar a parte prática de utilizar métodos clássicos na análise quantitativa de princípios ativos. Então, só para a gente ter um exemplo, que a gente viu aqui fatores de correção, quando ele tem um valor, quando a gente achou um valor inferior ao valor, né, teórico. E se for o contrário, só para vocês não confundirem. Então, vamos supor que eu tenho uma solução de hidróxido de sódio a 0,5. Esse a 0,5 é o quê? Né? É o valor teórico, é o valor que a gente queria atingir. Foi padronizada com fitalato de potássio, mas apresentou, né, uma concentração real aqui, eu posso entender que aqui tem um zero, de 0,515 mol por litro. Então, qual seria o fator de correção dessa solução? Então, concentração real dividido pela concentração teórica. Então, vai ser o quê? Vai ser 0,5150 dividido por 0,5000. Então, nós temos um fator de correção de 1,03. Então, quando a gente estiver trabalhando lá na frente com os métodos volumétricos, a gente vai achar muito isso na farmacopeia, né? O fator de análise na fórmula, que ele vai dizer X miligramas da droga equivale a X
ml ou normalmente a 1 ml, tá? E a gente vai ver muito lá que você vai ter que inserir esse fator de correção. Por quê? Veja bem, cada vez que a gente padroniza uma solução, eu vou ter concentrações ligeiramente diferentes. Então, para facilitar os cálculos, esse fator de correção, quando você insere ele na fórmula, você vai botar o fator de análise, vezes fator de correção e etc., ele já vai corrigir essa diferença de eu usar uma solução a 0,5, a 0,515, a 0,98 e assim sucessivamente. Então, a gente vai entender bem a utilidade desse fator de correção lá na frente. Então, aqui eu já queria introduzir esse conceito para vocês. Normalmente, quando o técnico padroniza uma solução, eu já peço para ele vai colocar a concentração que ele padronizou e já pode colocar no rótulo, de preferência, o fator de correção. Então, você vai ter lá um rótulo, né? Você padronizou sua solução, então você tem informações aqui que são importantes. Então, tudo, gente, rotulado, identificado, tá? Então, aqui é o nome da solução, né? Aí você pode colocar, por exemplo, a GlaCl, ácido clorídrico molar. Ou então, você colocar aqui 0,5 mol por litro. Se foi padronizado, aí você coloca aqui entre parênteses, né, o fator de correção, 1,10. Pronto, que eu sei que eu vou ter que o valor real dele vai ser o quê? Qual vai ser a concentração real? Vai ser esse 0,5 vezes 1,10. Tá? Então eu vou multiplicar esse valor e vou achar o valor real dele. Então o fator de correção, às vezes, tem formas que a gente já insere. Aí você vai colocar o que? A data que preparou para a gente ver se a solução não está muito velha. E você vai colocar o que? O responsável. Quem foi que preparou essa solução? Então isso, gente, são informações mínimas que a gente precisa na rotulagem de uma solução padrão no laboratório. Porque se tiver, né, você vai ver primeiro se é uma solução muito antiga, se você pode confiar, que às vezes a gente encontra lá no laboratório e a gente fica sem saber se pode usar ou não. E quem preparou, se der algum problema, você pergunta para a pessoa, né? Se você tiver alguma dúvida, olha, aquele fator de correção está certo mesmo? E isso é mais uma informação importante. Outra coisa também importante dentro dos laboratórios, que eu acho que a gente tem que estar sempre atento, vou trabalhar com substância, não conheço as propriedades dessa substância, a gente recorrer às FISPICs, né? Que é uma ficha de informações. Então a gente pode vir aqui e achar a FISPIC. Muitas vezes aqui, vamos colocar, por exemplo, do ácido sulfúrico. Então a gente vai encontrar muitas vezes em sites de fabricantes, nos laboratórios da gente, a gente tem lá as FISPICs de todas as substâncias. Porque na hora que acontece um acidente, que você tem uma dúvida, as informações mais importantes estão contidas aqui. Então eu peguei aqui do ácido sulfúrico, ele vai trazer diversas informações de cuidados, perigos, de manuseio, de precauções, de toxicidade, né? Então é muito importante medidas de primeiros socorros em caso de acidente, contato com a pele, com os olhos, em caso de digestão, né? Se tiver combate a incêndio, como é que se combate incêndio, por exemplo, quando tem um ácido ali envolvido, tá? Então aqui, se acontecer derramamento, como você deve proceder com essa substância, o manuseio, como você tem que armazenar. Então a gente tem, né, e as propriedades físico-químicas, né, que às vezes pode ser útil. Então o FISPIC é muito interessante você ter ali disponível, porque ela te traz muitas informações, né, informações toxicológicas, né? Então é bastante importante a gente ter nos laboratórios, né, a FISPIC ali disponível, porque vamos supor que tem um acidente, você leva essa FISPIC, inclusive se precisar levar essa pessoa acidentada a um pronto-socorro ou a um hospital, você já leva a FISP. Por quê? Porque isso facilita bastante o médico. Ele vai olhar, já vai ver as propriedades, já vai ver os riscos, ou até, se for o caso de intoxicação, como tratar. Então facilita bastante. É importante que os laboratórios tenham as suas FISPs ali disponíveis, e sempre que necessário, né, você for manipular, utilizar uma substância, você dá uma lida na FISP dela antes de manuseio.
né? Infelizmente, as pessoas quando lembram da física é depois que acontece algum problema, algum erro, algum acidente no laboratório, né? Igual bula de medicamento. A gente normalmente lê a bula do medicamento depois que a gente passa mal, que a gente tem alguma dúvida, algum mal-estar, né? A gente toma, depois lê a bula, né? E não façam isso, né? Sempre trabalhar nesse aspecto preventivo, ele é muito melhor do que você ir para a questão corretiva, né? Da pessoa se acidentar ou errar um procedimento porque não conhece muito bem o comportamento dessas substâncias. Então, essa revisão, né, dessa parte introdutória de laboratório a gente encerra por aqui e a gente vai, obviamente, necessitar desse conteúdo para a gente fluir bem nas nossas aulas práticas. Então, vamos encerrar. Até mais, gente!